é algo que é preciso ter muito cuidado. Se é político, pois abre o olho. Porque o prefeito, ele ajuda muito, pode ter certeza. Mas se você não olhar para os vereadores, babar o cachimbo de pau, como diria minha avó. Wesley, agora falando sobre o Senado Nacional, esquenta essa discussão que é importantíssima com relação a esse projeto que já passou na CCJ da Câmara Federal, da redução da maioridade penal no Brasil. Todos os líderes do país estão sendo aí convocados, questionados pela imprensa e chamados a se manifestarem, darem a sua opinião, ajudarem na construção desse diálogo. O governador Rafael Fonteles também participa dessa discussão e ele foi questionado nesse evento sobre o seu posicionamento. Ele é do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula, é uma liderança que vem se destacando até pela própria política de segurança pública aqui no estado, então ele já foi questionado pela mídia nacional, questionado pela mídia local sobre qual é a posição do governador Rafael Fonteles, que é do partido de Lula, sobre a redução da maioridade penal. Vamos acompanhar. Eu já respondi isso numa entrevista nacional. Eu sou a favor da redução da maioridade penal. Curto e grosso na resposta, é a favor da redução da maioridade penal, não quis prolongar essa discussão. E já, Wesley, a gente comenta essa reação do governador. Vamos ouvir outra liderança política que também é do Partido dos Trabalhadores de Lula, do presidente Lula, e falou de uma forma mais extensa, analisando prós e contras para o governo Lula. Vamos acompanhar o posicionamento do deputado federal Merlon Solano. Primeira coisa que eu acho que não deveria ser discutido nem votado agora por conta do ambiente de extrema polarização que se agrava em véspera de eleição. Neste momento se reflete pouco sobre o interesse do país e mais sobre o interesse imediato de cada chapa, de cada candidato. O assunto da maioridade penal é de alta complexidade, é um assunto de grande importância para a sociedade, porque de fato muitas gangues utilizam menores para praticar crimes, para assim se livrar os adultos de penalidades mais graves. Para mim, precisaria de uma reforma no sentido de separar os crimes graves, como assassinato e estupro, de crimes leves cometidos por menores. E, ao mesmo tempo, aumentar os investimentos que impliquem aprovar a PEC da segurança pública, para ter mais recursos no setor, para fazer um sistema penal que separe objetivamente as pessoas pelo tipo de crime. Uma coisa é o menor, que vai para o centro de reeducação, que cometeu crimes leves. Outra coisa seria o menor que assassinou, que estuprou, iria para uma penalidade maior, mas separado das penitenciárias comuns. Isso tudo precisa de tempo para discutir, para refletir qual é a melhor maneira. Então, eu penso que não seria adequado votar este assunto agora. O assunto votado agora implica só em um posicionamento político de parte a parte. Wesley, eu quis trazer logo o posicionamento do deputado Merlon, porque ele ajuda a entender a reação do governador Rafael Fonteles a essa pergunta. É um tema que é um tema sensível para a esquerda, é um tema sensível para o governo do presidente Lula. Por quê? Porque nesse momento o governo vai ter que lidar com a questão ideológica, como a esquerda nos últimos anos trata esse tema da redução da maioridade penal, e aí o governo Lula vai ter que saber falar com a sua bolha da esquerda e da extrema esquerda, né? O governo Lula já não é de esquerda, né? Mas ali, centro-esquerda e esquerda, vai ter que falar com essas suas lideranças de centro-esquerda e esquerda. E ao mesmo tempo, diante dessa questão ideológica, vai ter que responder a outra parcela da sociedade, Wesley, que pede essa redução da maioridade penal. Então, o governo está tentando ainda entender como ele vai tratar essa questão
e cobrando, e vai cobrar das suas lideranças um voto contra ou a favor. Então é por isso que o governador Rafael Fonteles, ele foi ali curto e grosso na resposta. Sou a favor, não aprofundou a discussão, não disse por que é ou por que não é, porque de fato é um tema delicado, Wesley, o governo vai ter que se articular muito bem para que esse tema não possa ter para Lula, né, um peso negativo nessa questão da segurança pública. Só que o Lula e o pessoal da esquerda tem que prestar muita atenção numa coisa, eleitoralmente falando, é que a maioria daqueles que elegem um presidente da República não são de esquerda e nem são lulistas, como também não são de direita e muito menos bolsonaristas. Essa turma, Lídia, é que elege. Então vocês têm que estar antenados com elas. É com que realmente a população quer, deseja, e não só com ideologia, o que vocês pensam. E ao contrário do que disse o deputado Merlong, você sabe desde quando, Lídia, se fala em redução de maioridade penal aqui no Brasil? Desde a promulgação da Constituição de 88, ali já se discutia isso. O Merlong está querendo discutir mais o quê? O que ele está esperando, então? Agora, eu acho, Wesley, eu não sei como é que o PT, Merlong e o PT vão se posicionar, mas eu trago aqui aquela nossa discussão. Sim. É porque esse projeto, ele está tratando da idade. O que eu pude apurar do projeto, ele está tratando apenas da questão da idade. E o Brasil já discute isso há muito tempo, mas essa discussão fica só na discussão. É igual a reforma tributária, que nós passamos mais de 50 anos discutindo a reforma tributária, mas era só discussão, Então foi preciso realmente uma força-tarefa, uma vontade do Congresso, uma vontade do Executivo para que uma reforma tributária acontecesse. Então agora é o momento, a população não suporta mais a violência provocada pelos menores de idade. O Brasil não suporta mais isso. Verdade. Então agora é o momento dessa força-tarefa. Vamos todos realmente discutir e fazer um projeto. Aí sim, mas essa votação na calada da noite, mais ou menos, lá na CCJ, é esse ponto que é muito grande esse assunto para ser tratado de uma forma tão rápida. Tem que ter uma força-tarefa do Brasil agora. Vamos aprovar? Vamos aprovar o quê? O povo não suporta mais, mas tem que ter um projeto que seja um projeto profundo. O problema é que a gente está em ano de eleição, aí é complicado. O problema é porque cada um puxa a sardinha para sua brasa. O PT, quando é para aprovar a escala 6x1, não teve discussão muito não. Quanto tempo ficou a redução da escala? Tem vários projetos, né? Não, a escala 6x1. Ela realmente foi discutida como? Com a sociedade, em que ponto? Eu não me lembro dessa discussão ampla. Os empresários dizem que não foi, né? Eu estou dizendo assim, eu como jornalista, eu não me recordo de quando houve uma discussão ampla sobre a redução da escala. Eu não estou me dizendo que sou contra, eu estou dizendo que eu não recordo dessa discussão. Agora, interessante, né? Para o PT, passa 6x1 porque o povo quer. E não estão ouvindo o que o povo quer em relação à maioridade penal, que desde 88 se fala. É aquela velha história, a direita quer puxar para o seu lado, porque é populismo, o PT quer puxar para o seu lado outro ponto, porque é populismo, e assim por diante. No final das contas, essas discussões, elas são muito ali no raso, elas não são aprofundadas, nenhuma e nem outra. E quem vai pagar isso, talvez a médio e longo prazo, é a sociedade. Porque para eles só estão interessados numa coisa. E nós já estamos pagando. A esquerda, que é essa esquerda do PT, vou dizer que é a esquerda, vou dizer o PT na esquerda, mas vou te chamar de esquerda. Pronto. Essa esquerda que o PT representa, ela está no poder há mais de 20 anos. Exatamente. E essa esquerda não apresentou nenhum projeto concreto, real, nenhuma política concreta, real de combate à violência. Chegamos a esse extremo das facções criminosas e a esse ponto absurdo, por exemplo, dos Estados Unidos colocar as facções criminosas no Brasil, enquadrar facções criminosas como grupos terroristas, porque o governo, ao longo desses anos, não fez nada e pesquisas mostrando que a população
aprova, uma parcela significativa da população aprova essa medida dos Estados Unidos. Exatamente. Mesmo sendo uma medida que pode ter ali consequências para a nossa soberania, mas é porque a população não aguenta mais, chegou a um ponto que ninguém aguenta mais ser refém da violência, principalmente violência provocada por facções criminosas. O problema no Brasil é que a escala 6x1 é um assunto importantíssimo, vai ter impactos na economia, vai ter impactos na geração de emprego, nos postos de trabalho, mas foi uma questão que foi votada pensando no dia 4 de outubro. Essa questão da maioridade penal vai ter consequências que a gente já tratou aqui no sistema prisional, da forma como esse projeto aí está sendo discutido. Não é se colocando contra a redução, eu sou a favor, mas é esse projeto que é meio estranho, que está sendo discutido nesse momento que está em votação, mas ele vai ser votado de olho no dia 4 de outubro. O problema do Brasil é esse, tudo é feito, é votado, é discutido pensando no dia das eleições. E nós sofremos as consequências disso no nosso dia a dia, na nossa pele. Muitas vezes a gente nem percebe que o pessoal está só jogando para a plateia, só para filmar no dia da votação e postar no Instagram. Exatamente. É o que eu estava falando aqui desde o começo. É o casuísmo eleitoral. E aí não tem ideologia, não tem partido, todos fazem a mesma coisa. Só querem se dar bem em cima de pautas que são sensíveis à população. Se a questão da maioridade penal, vamos dizer assim, ou se pelo menos a segurança pública não fosse uma das coisas mais reclamadas pela população, você pode ter certeza que não entrava em pauta. E tão cedo ninguém falava em redução de moralidade penal aqui no Brasil, se não fosse, mas é. E aí uma forma de não só ir direto atacar no calcanhar de Aquiles da esquerda, aí se joga isso aqui agora, como vamos aprovar, vamos botar. É casuísmo da direita. Do mesmo jeito da escala 6x1. Que, repito, a Lídia não está se colocando nem contra nem a favor, nada disso, e muito menos eu. Nós estamos levantando aqui como esses grupos, eles tentam de uma forma, sabe, que artimanha mesmo política, jogar com você, meu amigo, com você, minha senhora. No final das contas, é só que está se pensando em voto. Agora, como é que as coisas vão se desenrolar e qual impacto vai trazer no final das contas, é como disse Marcelo Castro, quando chegar a gente vê. Não foi o que ele disse? Ele diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa, outra coisa. Primeiro uma coisa e depois a outra. É por isso que a gente apanha dos dois lados. Vamos já apanhar, né, depois aqui. Meu Deus do céu. Mas infelizmente, às vezes, paga um preço por falar realmente coisas como essa, certo? Se paga um preço alto e a gente está disposto a pagar ali. É o jeito, né? Jornalismo é isso, Wesley Salles. A gente, infelizmente, o que a gente diz não agrada todo mundo. E no Brasil está impossível agradar todo mundo. Ou você vai agradar um lado ou outro, ou os dois, né? No caso, tem às vezes que os dois ficam ali revoltados e atacam. Wesley, a gente ia falar aqui do interior, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Foi ligeiro? Foi ligeiro. Hoje a gente